Quem está aqui conosco é o professor Paulo Moraes, ele que é geógrafo e também é professor de Ciências do Ambiente da PUC de São Paulo. Professor Paulo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado Boa tarde. a vocês, boa tarde. Professor, o senhor estava agora há pouco comentando sobre essa questão das enchentes, que, no caso, as chuvas, elas sempre ocorreram em fortes intensidades aqui na cidade de São Paulo. Mas o que tem acontecido? A impressão que você tem é que tem chovido mais. As coisas estão mudando, né? Nós estamos tendo uma alteração gradual, nós não sabemos direito ainda o que pode acontecer, né? Mas nós já começamos a perceber. Essa semana nós tivemos uma chuva aqui em São Paulo, no domingo, onde o número de raios foi o dobro do que o normal. Então isso é uma anomalia. Nós estamos tendo algumas mudanças, né? Mas as pessoas também têm um problema, elas esquecem do que aconteceu no último verão. É verdade. Então é aquela velha conversa, nunca vi dia tão quente, nunca vi dia tão frio. E nós temos essa sensação. Na hora que você compara com outros dados, muitas vezes você percebe que é mentira, que já houve até dias muito mais quentes, dias mais frios, mas que nós estamos tendo dois anos com mudanças significativas, com dados diferentes do normal, isso é verdade, isso está acontecendo. Doutor, agora, que outros fenômenos poderiam explicar essas ocorrências que o senhor está citando? Bom, a gente sempre cai, primeiro, nas mudanças globais climáticas. É uma grande discussão, há uma certa unanimidade de que está ocorrendo mudanças climáticas no planeta. A grande briga é se essas mudanças climáticas elas são provocadas pelo homem ou se são fenômenos normais, naturais, que acontecem ao longo da história do planeta e que nós estamos vivenciando agora mudanças. Então essa é a grande discussão, se é produzido pelo homem ou não. Eu acredito que estão ocorrendo duas coisas, que nós estamos tendo mudanças normais do planeta e mudanças produzidas pelo homem. Fora isso, nós temos, aqui no caso da cidade de São Paulo, problemas locais. Então, a cidade, o ambiente da cidade foi profundamente alterado pelo homem. E hoje nós começamos a pagar um preço, né, por causa dessas mudanças que nós fizemos na cidade. Agora, professor, existem estudos que dizem que se nós tivéssemos começado os cuidados com o meio ambiente há 10 anos atrás, por exemplo, nós estaríamos muito melhor do que nós estamos hoje. E que nós já estamos numa situação meio que limite. Qual a avaliação do senhor? Eu acho que nós estamos à beira de um colapso ambiental. Quando você fala isso, as pessoas acham que é um certo exagero, é um discurso apocalíptico. Não é verdade. Eu acho que nós estamos chegando num limite. Nós usamos a natureza de maneira inconsequente, né, de maneira irresponsável, fomos alterando o processo e hoje ela começa a dar um sinal de que chegou num limite. Então você percebe isso em N áreas. O que é mais visível, basicamente, são as alterações climáticas que nós estamos vivenciando no mundo inteiro, né? Degelo de determinadas áreas, extremos. O que vai acontecer, parece que nós estamos caminhando para isso, é uma potencialização dos acontecimentos. Então, onde chove, vai chover mais. Onde é seca, vai ser mais seco. Parece. Né? Antigamente não se falava nisso. Hoje já vários cientistas que trabalham com ciência básica, como a gente chama, com esses levantamentos básicos, já começam a apontar para isso. É cedo falar nisso? Eu acho que não. Eu acho que a gente, mesmo se isso estiver errado, eu acho que a gente tem que começar a discutir para pensar o que fazer para exatamente não chegar aonde você falou. Se nós tivéssemos, não há 10 anos, mas há 20 anos atrás, já pensado na cidade de uma maneira ambiental, hoje nós não estaríamos pagando o preço que nós pagamos. Agora, uma coisa precisa ser dita. Muitos dos fenômenos que acontecem na cidade são fenômenos naturais. As enchentes, por exemplo. Esse é um fenômeno natural da cidade. Ele acontece. Nós entramos aonde você tinha enchente, antes da construção da cidade. Então, isso que precisa ser repensado. Agora, professor, antes São Paulo era conhecida como a terra da garoa, agora é das tempestades. Não tem mais garoa. Exatamente. Então, isso já é uma mudança de padrão. Sim, nós tivemos, essa é uma das mudanças na cidade de São Paulo. O que nós tivemos? A cidade de São Paulo hoje é mais quente do que há 60, 70 anos atrás. Chove mais na cidade. Na parte central da cidade,
o índice pluviométrico da cidade aumentou. Tivemos uma mudança, né, com o desaparecimento da garoa, que era a marca de São Paulo. Você falava antigamente, a garoa era o registro de São Paulo, era a identidade, né, paulistana. Hoje ela desapareceu das áreas centrais. Nós, na parte central, tínhamos neblina. Aqui nessa parte onde nós estamos, era muito comum ocorrer. Hoje desapareceu também isso. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, há estudos feitos em cima disso, estudos muito sérios, de um bairro para outro, chega a variar no mesmo instante a temperatura dentro da cidade em até 12 graus. Então eu posso 12 graus. Eu posso ter um bairro com 20 e outro bairro com 32 graus de temperatura. Então, no mesmo instante. Isso está relacionado com a falta de árvores? Isso está relacionado, é um fenômeno chamado ilhas de calor que nós temos. Você tem algumas áreas da cidade que são muito quentes. Isso está relacionado ao processo de construção, asfalto, concreto, mudança do albedo, que é o índice de reflexão que você tem, né, da radiação. Você tem a falta de área verde, que melhorou nos últimos anos. Melhorou, mas ainda é muito longe, aquém das necessidades e do que se recomenda para São Paulo, né, para uma cidade. Então, tudo isso criou uma nova realidade ambiental, que nós temos que nos adaptar a ela, essa que é a realidade, e tentar solucionar. Professor, existem algumas iniciativas interessantes. Existe uma cidade, por exemplo, fora do país, que acabou pintando o teto das casas, dos prédios de branco para refletir o calor do sol, que foi uma medida que ajudou a atenuar o aumento da temperatura naquela localidade. Aqui em São Paulo, o senhor acha que isso resolveria alguma coisa? Não, existem, na Alemanha principalmente, existem várias cidades com iniciativas ecológicas em termos de amenizar. Algumas sim, outras não. Por exemplo, construir espelhos d'água. Falta água na cidade de São Paulo em termos superficiais. Parece brincadeira, né? Com piada com a enchente que a gente tem, com a quantidade de chuva, mas falta água superficial. Você não tem lagos, você não tem os famosos espelhos superficiais. Só que tem um problema. Se você coloca isso nos topos dos prédios, como já foi sugerido, esse é o problema da dengue. Você cria, porque são espelhos baixos, você vai criar reservatórios de mosquitos. Então, isso está furado. Mas criar jardins, por exemplo, teto verde, isso é uma medida que vem sendo difundida em vários lugares. Aqui ainda você tem um ou outro caso experimental. Porque o custo ainda é muito alto. Muito caro, muito caro. E então é um problema. Nós temos já medidas, né? Na Alemanha eles têm um tipo de asfalto que eles estão quebrando, lembrando um pouco o que a gente tinha em São Paulo no passado, os paralelepípedos. Você tinha, entre os paralelepípedos, tinha uma faixa de terra pequena, que tinha até uma graminha, até a prefeitura tem que cortar e tal. Eles estão quebrando na Alemanha esses asfaltos para fazer riscos onde você expõe um pouco a terra. Isso ajuda a diminuir. Então, existem experimentos em alguns países, mas ainda tudo em escala experimental e feito em cidades pequenas, em cidades que é possível. Uma cidade com 11 milhões de pessoas, do tamanho de São Paulo, tudo vira um grande problema. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem online.